Então, boa noite, turma. Mais uma aula aí, tá bom? Nesse friozinho, mas dando continuidade às nossas aulas aí. E agora a gente vai sair. Nossa material aqui era. A gente tinha aí o nosso material geometria espacial. E agora a gente entra aqui no nosso corpos redondos, tá bom? Então a gente vai entrar agora em corpos redondos, tá? Então, ainda estamos em geometria espacial, porém agora a gente vai entrar nesses objetos aí chamados corpos redondos, tá ok? Então a gente tinha aqui tudo que você pensar agora em corpo que seja, tem uma circunferência, tem alguma curva, tem alguma coisa, entra nesse material novo agora que a gente vai trabalhar agora, tá ok? Em especial, a gente tem vários outros aí, mas a gente vai trabalhar em dois especiais, tá bom? Porque é o que cai mais, tá? Então a gente temos vários exemplos de corpos redondos, porém alguns caem mais do que os outros. Então a gente não vai trabalhar muito com os outros tipos. Por quê? É porque o que acontece? Aqui a gente temos aqui, tem um filtrado aqui no meio, né? Aqui nós temos esse daqui que é o cilindro, né? O mais famoso, a gente vai trabalhar bastante cilindro. Até no ensino fundamental a gente já trabalha com ele, com vocês, então é normal você calcular o volume dele. E aqui a gente vai ter o nosso cone também, que é bem famosinho aí, que até o próprio cone, né, um exemplo dele, né, o cilindro a gente pensa em latas, né, lata de ervilha e outros tipos de lata. E a gente temos a esfera também conhecida como bola, tá bom? Então a gente temos esse. Outros corpos a gente não vai trabalhar muito, por quê? Pela dificuldade dos cálculos. Então a gente vai trabalhar mais com esses três. E a gente vai perceber que, na verdade, em especial, esses dois primeiros, tá bom? Então é mais esse, até por questões de aparecer mais, tá? Não que a bola não apareça tanto, mas é questão de cálculo mesmo de fazer o material, tá? Então a gente temos os três aí, porém, esse primeiro aí, né, que a gente, a esfera, a gente não trabalha tanto ele, né? A gente vai mais trabalhar com o nosso cone e mais trabalhar com o nosso cilindro, tá bom? Então, não que ele não vá trabalhar com ele, mas esses dois parecem muito mais do que os outros, tá bom? Então a gente vai trabalhar um pouquinho mais com ele. Então vamos pensar primeiro aqui no nosso cilindro, tá ok? Então, o nosso cilindro, tá ok? Esse objeto aqui, onde ele está aqui, né? Nós temos ele aqui e nós temos esse cilindro aqui planificado, tá bom? Então, ele está aqui planificado, como se eu pegasse aqui, viesse aqui, cortasse ele e abrisse. Perceba que quando você olha para ele nessa situação aqui, não parece que ele vai formar um retângulo. Mas quando você planifica que é um retângulo, né? Então a gente temos aqui um retângulo e a parte de cima e a parte de baixo são duas círculos, né? Formado por duas circunferências, tá bom? Então a gente temos esse cara aqui bem bonitinho, tá? E aí a gente podemos dar uma olhadinha aqui na formação dele. Então aqui, deixa eu tirar o laser, senão não vai, né? Acho que eu vou ter que sair dele, senão ele não vai. Agora foi. Então, aqui alguns elementos dele, tá bom? Então, a gente observando ele aqui, ó, a gente podemos perceber como ele é formado, tá bom? Então, aqui nós temos exatamente as duas bases, aqui embaixo e em cima. E aqui a gente temos ele aqui, a parte dele, tá? Perceba que a altura dele aqui é essa altura H. Claro que se ele não estiver inclinado, né? Se ele estiver inclinado. Agora, se eu desinclinar ele aqui, ó, se eu vir aqui, então eu posso mexer nessa altura, tá bom? Claro, essa altura ali tá fixa, né? Mas imagina que eu mexa nela aqui, né? Então aquela altura ali vai modificar. E a base aqui nós podemos ter, se ele tiver assim, a gente vai ter um cilindro que a gente vai chamar de oblíquo, tá bom? Mas, porém, nosso cilindro, ele, a maioria dos nossos problemas a gente vai trabalhar com o cilindro reto, tá bom? E a gente chama essa parte aqui
dele aqui de dentro, aqui, esse retângulo que é formado aqui, diferente daquele retângulo que é planificado, chama ele de secção mediana, tá? Então, e esse eixo aqui do meio, tá bom? A gente chama, esse é o eixo principal aqui que vai estar exatamente no centro das duas circunferências. Mesmo ele sendo oblíquo, você repara que o eixo ele continua lá, tá bom? Tá ok? Então aqui é mais um pouquinho para você perceber os elementos desse nosso cilindros, tá ok? Então a gente percebe ele aí, mais fácil de ver ele aí no nosso elemento, tá? Um outro jeito de você perceber aqui é essa parte de planificação que a gente falou aí, ó. Então essa planificação do nosso objeto, perceba que é o seguinte, ó, aqui é o nosso objeto visto e aqui é a planificação dele. E se eu mudar o raio, ó, perceba que eu aumentando o raio ou diminuindo o raio, ele vai aumentar ali também, ele aumenta também a nossa parte do nosso retângulo. Por quê? Porque esse retângulo aqui é exatamente um dos lados dele vai ser a altura desse nosso cilindro e o outro lado é o comprimento dele, né? É o comprimento dele. Então, se o raio aumentar, automaticamente ele vai aumentar também esse retângulo, né? E lembrando que numa circunferência, né, o comprimento do nosso da circunferência é 2 vezes π vezes r, né? E aqui se eu aumentar a altura, né? Aí perceba que eu aumento a altura, mas aí a condição de nosso como eu não mexo no raio, se eu mexer só na altura, então é a condição de o nosso ele só mexe ao outro valor, né? Ele não vai mexer aqui no nosso comprimento, tá? Então aqui você percebe facilmente ele, se eu mexer nesse, aqui a planificação dele vai mexer, claro. Mexo nele, automaticamente vai mexer na planificação, né? Dando continuidade aí, né? Esse cilindro é o reto, igual os outros problemas, a gente vai trabalhar mais com o cilindro reto, questão de ângulo, que é mais difícil, então a gente vai trabalhar mais com ele. Quando ele forma 90 graus com a base, então a gente vai trabalhar com ele. Questão dos exercícios se tornar bem mais fácil também, né? Questão, não que não tenha exercício, né? Mas só, isso vai depender muito de que vestibular você vai trabalhar, tá bom? Então, por enquanto, a gente vai dentro desse. Então, a gente chamamos essas duas, a parte vai ser chamada de base, tá bom? E a parte aí que vai ser a lateral, aí vai ser, a gente vai chamar de superfície lateral, tá bom? Então, está planificado nosso cilindro de revolução. O que seria esse cilindro de revolução, tá bom? A ideia de cilindro de revolução é exatamente você ter um retângulo, tá bom? Então imagina que tá vendo esse retângulo aqui, ó? Imagina que eu comece a girar ele, tá bom? Então esse retângulo aqui que eu começo a girar ele, perceba que ele aqui, uma das dimensões dele é o raio da nossa circunferência, do nosso círculo, e aqui a outra dimensão dele é exatamente a altura. Então, quando eu giro ele, né? Quando eu começo a girar ele, ó, o que vai acontecendo, ó, ele vai construindo esse nosso cilindro. Então, eu estou girando aquele retângulo lá. Então, quando eu termino de girar ele, automaticamente, ó lá, ele forma o nosso cilindro, né? Então, a gente percebe isso daí bem mais fácil, que vai acontecendo isso exatamente com o nosso cilindro, tá bom? Então a gente percebe isso, é chamado de cilindro de revolução. Só acontece isso daí quando ele é cilindro reto, tá bom? Quando ele não é, isso não vai acontecer. Voltando lá para nossa apresentação. E o nosso corte que a gente mostrou lá no começo, a gente mostrou lá no primeiro desenho, chamado de secção mediana, forma um retângulo. Cuidado que esse retângulo não tem nada a ver com aquele outro retângulo, tá bom? Aqui a nossa altura continua a mesma, só que aqui a dimensão dele aqui vai de um lado ao outro, que é o diâmetro, então ele é 2 vezes o raio. Então, se aparecer a palavra secção mediana, exatamente esse cara aqui que a gente está falando, esse retângulo que passa pelo eixo aqui, ó, pelos dois eixos. Não confunda esse retângulo com o outro que a gente falamos anteriormente, tá? E como é calculado essas coisas? Então, a área da superfície. Então, a área da superfície, nós percebemos aqui, ó, se a gente perceber aqui, que lá no outro desenho, que aqui é um lado, tá bom? Então, aqui vai ser 2 vezes π vezes o r, e aqui é a altura. Então, quando a gente olha aqui no nosso área lateral, vai ser 2 vezes π vezes o r, o raio, vezes a altura, tá bom? E a área da base é π vezes raio ao quadrado. Lembra que é 2 vezes, tá bom? Que são duas, tá bom? Então, a área total, esse cara aí, a gente vai somar essa daqui vezes 2, então 2 vezes a área da base, que é 2 vezes π vezes r ao quadrado.
e esse 2πr vezes h, que é a altura. Repara que nos dois tem 2πr, então em alguns momentos vai aparecer essa fórmula aqui simplificada, tá bom? Então vai colocar em evidência. Então alguns problemas. Isso é preferência do freguês. Eu prefiro decorar assim, né? Mas tem gente que prefere de outro jeito. E o volume aqui é bem simples, igual os outros. O volume é a área da base vezes a altura, tá bom? Então aqui a gente usa bem o volume do cilindro, vai ser, como a área da base é π vezes raio ao quadrado, então vai ser π vezes raio ao quadrado vezes a altura, tá? E aqui é uma simplificação desse nosso sólido aqui, a gente pegar ele aqui, ó, colocar 2πr em evidência. Alguns gostam desse jeito e outros gostam desse jeito. Eu prefiro esse, mas é caso a caso, tá bom? Então aqui nós temos um exemplo bem simples, tá? Aqui temos um exemplo. Então aqui, ó, quantos centímetros quadrados de material são usados aproximadamente para fabricar a embalagem cilíndrica indicada? Perceba que esse cilindro aqui ele tem 19 de altura e esse 8 aqui é o diâmetro. Então a gente vai usar nas fórmulas não 8, a gente vai usar o raio que é 4, tá bom? Então a gente vai usar 4. Então, área lateral, a gente descobrir quanto é a área lateral, acabamos de mostrar aí que é 2 vezes π vezes r vezes a altura. Então, 2 vezes o π vezes o 4 vezes 19. Aqui a gente não calcula o π, a não ser que precise, mas geralmente a gente não calcula, tá bom? Para não ficar trabalhando com decimais. A gente sabe que é vezes 3,14, mas só calcula se precisar. Então, calculando aqui 2 vezes 4 vezes 19, dá 152 π centímetros quadrados. Então, a área lateral vai dar isso, que é a área em volta, é o nosso retângulo, tá bom? Aqui é o retângulo. Agora a gente vai calcular a área da base, que é π vezes raio ao quadrado. E aí o raio nosso é 4, e 4 ao quadrado é 16, então vai 16 π centímetros quadrados. E a área total é só esses dois. Lembra que esse cara aqui eu tenho que multiplicar por 2, porque eu estou pensando na parte de cima e na parte de baixo. A não ser que ele fala que no objeto não tem a tampa, aí só soma com 1. Somando esses dois valores, nós vamos ter o valor de 184 π centímetros quadrados, tá? Aproveitando essa questão, vamos calcular o volume dela, tá bom? Então, o volume, a gente sabe que é π vezes raio ao quadrado, tá bom? E é a área da base, né, vezes a altura. Então, a área da base é π vezes raio ao quadrado. Então, a gente vai calcular a área da base, que calculamos agora, que é 16 π centímetros quadrados. E basta multiplicar esse número aí pelo valor da nossa altura, que é 19. E aí a gente vai ter 304 π centímetros quadrados. Perceba que aqui nesse caso, em especial, a gente não sabe exatamente quanto de líquido cabe aí dentro, tá bom? A gente sabe que isso daí é centímetros cúbicos, né? Eu falei centímetros quadrados, mas é cúbicos. Então, é bom a gente multiplicar aqui, ó. Multiplicando esse valor 304 por 3,14, vai dar aproximadamente 955 centímetros cúbicos. E transformando isso em ml, 955 ml. Então, quase nesse objeto vai caber quase 1 litro, tá bom? Então, a gente percebe que esse daí é muito parecido, tá bom? Então, esse caso, a gente, em especial, a gente faz, tá? Então, aqui a gente mostramos um pouquinho do cilindro, tá ok? E aí a gente depois vai dar continuidade falando do cone, tá? Então a gente aqui falamos do cilindro e o próximo que a gente vai falar é do cone, tá? Ok? Abraços para